a gente que acompanha, a gente sabe que aquilo que a pessoa joga toda semana, né, que seja aqueles 5, 10 reais, a fezinha semanal que a pessoa faz, fazia muita diferença no fim da vida dela. O mínimo, se você tem as ferramentas adequadas, é dedicar aquela horinha por mês. 1 hora. 1 hora para como é que foi meu extrato do cartão de crédito, como é que tá no banco. Agora que eu tô entendendo, eu vou parar, que é o truque de quem faz novela. É o truque de quem faz romance. O gancho. Você deixa ali a bola quicando que a pessoa não quer dormir naquele momento, ela quer continuar. Então, esse tipo de criatividade que está relacionado ao compartilhamento permite ter mais conforto, permite ter mais experiências e conveniências, sem que necessariamente eu gaste muito. O planejador usa a inteligência artificial para poder atender muito mais pessoas e o tempo dele é um tempo mais produtivo. Nosso convidado de hoje é um planejador financeiro, um grande educador, um tradutor. Um cara que pega o conhecimento super sofisticado ali de exatas, o economiquez, e traduz para o ser humano comum. E a gente espera aprender muito com você também, Gustavo Cerbasi. Muito obrigado pela presença. Uma honra. Leda, um prazer estar com vocês aqui. Prazer. Não é a primeira vez que nos encontramos, mas primeira vez juntos. Então, uma grande honra poder ter esse momento aqui e conversar sobre o que vamos falar. Uma honra para a gente também. E eu acho que vai ser um aprendizado para mim, porque eu sou péssima nisso, na chamada educação financeira. Que bom, que bom. Isso vai fazer o nosso papo valer mais ainda, que venham as boas perguntas. Vai mesmo. E você está lançando um curso, inclusive, novo, né? É um relançamento, é um curso que funcionou de 2016 a 2022, o curso de Inteligência Financeira. Estou trazendo de volta, a pedido do público. É um curso que demanda muita energia, me dá muito trabalho, mas também é um curso que transforma bastante. Então, a partir do dia 12 de agosto, as pessoas estão convidadas a acessarem minhas páginas, meus canais e passarem pela Semana da Inteligência Financeira, onde eu vou ensinar, aí de forma gratuita, a usar as ferramentas de planejamento financeiro para que sonhos sejam alcançados, projetos sejam concretizados. Não é curso de investimento, não é um curso para alcançar o primeiro milhão rapidamente, é simplesmente um curso de estratégia para organizar o que não está funcionando. Para a pessoa sair do vermelho. Também sair do vermelho. Um dos sonhos que a maioria dos brasileiros tem hoje, 4 em cada 5 brasileiros querem sair do vermelho. Então, começa por sair do vermelho. E quando a pessoa sai do vermelho, o próximo passo é realizar um projeto. Pode ser uma viagem, um pequeno curso. Esse primeiro passo, quando bem sucedido, se a pessoa se organiza para um segundo passo, um terceiro passo, ela vai se habituando à ideia de fazer pequenos sacrifícios para grandes realizações. Ela vai se habituando a eu não vou chamar de sofrimento, mas a um sacrifício que a gente traduz como gincana. Faz um pequeno sacrifício de 3 meses, vira uma viagem. Faz um sacrifício de 1 ano, vira uma reforma na sua casa. Faz um sacrifício de 1 ano e meio, você consegue dar uma experiência diferente para o seu filho, uma educação mais reforçada. Então, é o hábito de você saber que, ao regular o passo na hora de tomar uma decisão, vai te levar a um caminho muito mais interessante que faz com que você desenvolva essa capacidade ou habilidade de realizar mais projetos na vida. É muito difícil o trabalho do planejador. Materializar essa coisa da causa e efeito, né? E principalmente falando sobre finanças, sei lá, as pessoas organizam, quanto é que eu gastei de cartão de crédito? Mas não existe cartão de crédito. O que existem são as coisas que você foi pagando com o cartão de crédito, né? Tipo, e separando essa parte de números de recursos, saber quanto vale o seu tempo, ter o efeito desse dinheiro ao longo do tempo, se você souber poupar de uma forma inteligente, né? Quando a gente coloca em termos de números, dinheiro que eu tenho, dinheiro que eu gasto, dinheiro que eu perdi, a maioria das pessoas se sente desconfortável. Sim! Porque não teve educação financeira. Isso é uma falha do sistema educacional brasileiro. É uma falha que começa a ser corrigida, porque a educação financeira já está na Base Nacional Comum Curricular, só que os professores de hoje não tiveram educação financeira. Então não sabem nem administrar essa matéria. A gente está vivendo uma transição. Mas se a gente pensar só do ponto de vista lógico, hoje a psicologia explica que de cada 5 pessoas, uma tem perfil predominantemente lógico. É o contador, o matemático, o engenheiro. As outras 4 pessoas são intuitivas, são emotivas, são sensitivas. São formas diferentes de pensar. Então, o planejamento não pode ser apenas lógico. Não é apenas quanto você vai guardar por mês, durante quanto tempo, para chegar onde você quer. Porque para a maioria das pessoas isso, se tem sentido, não é tangível. As pessoas não conseguem se motivar por isso. Então, a gente constrói um planejamento sempre movido por planos, desejos, vontades. O que você quer?
A maioria dos brasileiros quer sair do vermelho e quer ter independência financeira. Então, isso já é um projeto. Uhum. Muitos brasileiros querem ajudar os pais. Muitos brasileiros querem não depender do governo. Querem fazer uma viagem. Quando a gente começa a falar de sonhos, a gente começa a falar de elementos que são motivantes o suficiente para justificar os sacrifícios de curto prazo. Então, topa não fazer alguma coisa, cancelar a assinatura de um streaming. Eu não gosto de cancelar o lazer, os cuidados pessoais. Eu prefiro diminuir o tamanho da moradia, diminuir o tamanho do carro, mesmo para quem mora de forma bem simples. Mas se você mora num imóvel de 500 mil, você pode morar num de 450. Se você mora num imóvel de 100 mil, você pode morar num barraco de 80. Quando você dosa o tamanho do grande gasto, sobra uma verba para o lazer, sobra uma verba para se cuidar, sobra uma verba para a qualidade de vida, que é um pagamento que você decide ter no mês. Esse mês eu vou jantar com meus pais, no outro mês eu vou presentear meu filho, no outro eu vou fazer um cuidado estético. Qual que é o grande lance do planejamento? É que quando acontece o imprevisto, você não está com o seu orçamento abarrotado de despesas que você é obrigado a pagar. Você fala, pô, esse mês eu não vou jantar com meu pai. Esse mês eu não vou fazer aquela viagenzinha. Nas próximas férias eu ia para a montanha é cara, eu vou para a praia. Quando você tem o onde mexer, você começa a perceber que lidar com problemas não é desfazer poupança. É desfazer um gasto que você ia fazer naquele mês. E aí o planejamento começa a funcionar. Então, o grande erro dos brasileiros em geral é adotar um estilo de vida, um padrão de vida, um custo de vida que ocupa todo o orçamento e de forma obrigatória. Sim. Eu tenho a prestação da casa, do carro, do plano de saúde, da escola. O que não é prestação, eu acabo transformando em prestação. É a compra a prazo da roupa, a compra a prazo da geladeira, a compra a prazo do micro-ondas. Quando eu olho o orçamento do brasileiro, está tudo ocupado. Ele pode ganhar 10 mil por mês ou 1.000 por mês, aquele valor está comprometido, e esse gasto mensal não prevê o que normalmente joga a pessoa no vermelho, o que não é a prestação da geladeira, nem a prestação da roupa, nem a escola do filho. O que nos coloca no vermelho são fatos da É o vida. inusitado. Uma né? emergência. Um inusitado, alguma não tão inusitado. Eu tenho uma estatística bem interessante entre os meus clientes, são mais de 30 mil clientes na plataforma de planejamento que eu tenho hoje. Quando te pergunto por que a pessoa se endividou em fevereiro, a gente vai ver que em 70, 80% dos casos a desculpa, o argumento é carnaval. Porque não? O abadá, o bloquinho, não, meu sobrinho veio não sei de onde, a gente foi celebrar. Você fala, puxa, tá tão sofrido, né? Entrou o 13º, equilibrou, pelo menos o carnaval a pessoa tem direito de ter. Vai perguntar em março porque a pessoa tá no vermelho. A desculpa é o ovo de Páscoa ficou 30% mais caro. Puxa, mas o ovo de Páscoa todo Sempre ano. tem uma então, desculpa. né? é o ovo de Páscoa, é o dia das mães, é o dia dos pais, é as férias escolares, é aquele mês que cada família tem um mês específico no ano que mais gente fez aniversário. Sua família tem um mês. Na minha família, o mês de março, eu tenho 3 sobrinhos, tio, avó. É o mês de visitar as pessoas e dar presente. Isso não está no orçamento. Sim. Orçamento Pois tá... é, isso que eu chamo de inusitado. Mas que se eu tivesse uma visão mais anual do orçamento, se eu Você acha olhasse o que eu gastei no ano deveria estar passado, no planejamento. eu ia perceber que no ano passado eu já me ferrei por causa do carnaval, do No ovo de mesmo Páscoa, mês. do aniversário da minha avó, do dia das crianças. Ou seja, o que falta no orçamento das pessoas? Não são aqueles 7 itens constitucionais, tem lá no comecinho da Constituição: alimentação, saúde, transporte, moradia, lazer, educação e segurança. São 7. Sim. Isso está no orçamento de todo mundo. O que não está? Vida. As festas, O resto todo. o que eu fui convidado para fazer, o que a igreja pediu para eu dar. Sabe, os pequenos incidentes da vida, eles são razoavelmente previsíveis. A gente não foi educado financeiramente para prever isso, porque a gente olha o orçamento numa base mensal. Se eu olhasse numa base anual, eu ia perceber que cada mês tem uma surpresinha. E aí eu ia decidir ter um estilo de vida um pouco mais enxuto para lidar com essa surpresinha que simplesmente é parte da minha vida. Significa que eu estou vivo, vivendo e cumprindo com as regras sociais. Então, a base, quer dizer, o começo, a lição número 0 seria fazer o planejamento anual. Planejamento anual. Enxergar minhas contas não numa Porque base agora, mensal. com você falando, eu me lembro que quando o Duda era pequeno, e lá se vão muitos anos, o mês de maio, que é o mês do aniversário dele, era o mês que eu tinha mais gastos. Pois é. E eu nunca pensei nisso do Por causa modo da de... festa Porque eu e dava o uma grande presente. festa com presente, mas eu dava uma grande festa. E essa festa tinha um custo que nos outros meses do ano não tinha. Eu só tenho um filho. Mas perceba, Isso era não só precisa nem mais- ser uma eu grande só- Mas festa. eu nunca considerei isso para o ano seguinte. Embora pra eu ficar tivesse 11 meses certeza planejando que... Mas a gente perceba que teve não uma precisa nem ser uma dificuldade grande grande de festa. ficar Se o um seu orçamento tempão. é muito rígido, se você decidiu ter o melhor apartamento, o melhor plano de saúde, a melhor maneira de educar, de vestir,
Se você não tem de onde tirar, basta uma pequena festa para começar o efeito bola de neve. Naquele mês você entrou no vermelho, no outro já não consegue pagar, no outro já é mais juros. E aí você se perde, vai esperar o 13º para Sim, mas tentar aí você equilibrar. pode, quando você fala no planejamento, o que acontece? Você coloca no papel isso, mês a mês? Tradicionalmente se colocava no papel, aí Agora veio, você coloca numa planilha, veio a mas eu onda não das saberia planilhas. mexer na planilha. Não, mas planilha, vamos lá, nós tivemos a fase das planilhas, onde a gente vive uma realidade em que as pessoas podem baixar aplicativos, procura no sua Apple Store, Google Play, qualquer aplicativo de controle financeiro. Leda, até os bancos já têm seus próprios Tem no próprio aplicativos. aplicativo do A banco, diferença é já que o tem, mas banco... não é tão prático assim. o pelo menos banco criou o que eu Eu vou aplicativo continuar no papel, para mas, te vender alguma mas a coisa. gente pode continuar no papel. Pode, um caderninho. Basta você se organizar numa folha de papel por mês. A faz uma vantagem do aplicativo pastinha. é que a planilha e o aplicativo já meio que mostram para você como é que estava o mês anterior e basta copiar. Agora a gente está vivendo tempos de transformação bem interessantes. A gente está vivendo o Open Banking, né? Você já deve ter percebido no banco, no aplicativo, autorizo ou não autorizo, compartilhar meus dados com plataformas e aplicativos. Aquilo é para bancos conversarem entre si. Você tem conta em 2 bancos, você consegue ver quando tem aplicado no único aplicativo, você vê o que tem em 2 bancos, tem uma relação entre eles. Facilita Mas muito. uma plataforma de planejamento financeiro, que é eu sou sócio de uma delas, consegue conectar o Open Banking e quando você me diz que não consegue preencher o orçamento, eu posso ativar no Open Banking o download automático da sua fatura do cartão, do seu extrato, e eu já te dou o orçamento pronto. Então já não é mais desculpa não ter tempo de montar o orçamento. Eu, há 25 anos dessa carreira, vi muito médico, por exemplo, não, tudo bem, entendi, eu preciso planejar, mas médico não tem tempo. Eu não consigo parar 1, 2 horas por mês para planejar. Não precisa mais. Agora as ferramentas me permitem montar o orçamento automaticamente, intuitivamente. Basicamente, o que a ferramenta faz é ver como você se comportou no mês anterior e replicar nesse mês a classificação dos gastos para você ter o mapa, né? Aquela consciência de como você está gastando para poder criticar o seu comportamento. Quem não olha o extrato não vai mudar o comportamento mesmo. Porque tem muita gente que não sabe quanto é que está entrando, quanto é que está saindo, ainda mais agora que a economia está ficando cada vez mais dinâmica. A gente, por exemplo, no nosso caso, assim, a gente, além de ela como jornalista, eu como ator, a gente é empresário, a gente representa marcas, então o dinheiro vai entrando de várias formas diferentes e acho que está cada vez mais dinâmico isso, Exatamente. né? Cada vez menos a pessoa tem uma fonte só de renda ou um salário só, e acaba tendo um monte de coisa. Eu acho que complica muito a minha vida. É parar de ter uma fonte pagadora só e ter um monte de fonte picadinha. Sim, né? É um complicador. Então, eu vou ter que começar assim, quando acabar essa entrevista, a anotar tudo, porque eu realmente, você está falando... Tem um contrato que dura 3 meses, outro dura 6 meses, outro dura um ano, o outro não tem nem contrato, mas ele está sempre entrando. Eu sou totalmente descontrolada, porque eu não sei quanto eu gastei o mês passado, na verdade. Também não significa que eu não... Sabe que isso não é problema, né, eu me Lida? jogo, entendeu? Eu não me jogo nas coisas, não sou assim, de É. consumir desesperadamente, não é isso. Sim. Mas eu não tenho uma organização. Por exemplo, você falou... Eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, que tem uma conta da NET que a gente tem, que tem um canal que a gente paga e nunca assiste. Um canal específico, que não Sim. está no plano. Provavelmente contratou em algum momento, porque em ia algum passar momento, alguma coisa o especial. Duda contratou, e era na conta da NET. Você não que a quer gente falar, chama. já falou uma marca, é o Canal Combate, É. cara, tá até hoje lá, Tá porque até agora hoje. eu assisto pelo UFC. Ele quis até assistir hoje. alguma luta lá no passado Toda do Anderson vez- Silva não, lá e toda acabou vez que ficando. Exatamente. eu vejo a fatura da NET entrando naquele débito automático, eu olho para aquilo e falo, meu Deus, eu tenho que tirar esse canal Combate. Vamos resolver pronto, isso não hoje. tiro. Pronto. Aí, entendeu? Tá anotado aí, que Duda. hoje não vai dar Tá tempo, porque hoje anotado, são né? 3 entrevistas ainda. Não, sim, Mas mas vamos fazer isso essa sim, semana isso. ainda. E eu tenho um amigo muito rico que fala que em janeiro ele tem muito dinheiro. Ele senta com as contas da casa, ele é bem, digamos, organizado, Sim, para não ficar sim. para ficar chique. Mas ele é bem assim rígido. E ele senta e vai ticando o que ele pode reduzir. E ele me provou uma vez, que a gente estava de férias na casa de uns amigos, totalmente, não tinha nada a ver com nada. Sim. Era sol, piscina, praia e tal. E ele começou com esse papo e me provou por A mais B que a gente reduziria, sei lá, 20% do custo se você, todo mês de janeiro, revisse todas as suas contas. É um empresário, não é nada de economia. Ele é um homem rico, tem Simplesmente várias organizado empresas, mas financeiramente. organizado. E sabe que eu fiz isso há alguns anos, uns 2 anos depois dessa história, depois esqueci, é claro.
Mas eu fiz e realmente fazia sentido. Mas é fato, Leda. Eu, há 25 anos nessa área, nesses 25 anos, algumas dezenas de milhares de pessoas, sob minha orientação, começaram a montar o orçamento. A gente percebe que, em geral, quase 100% dos casos tem algum tipo de choque, assim, tipo, puxa, não sabia que estava tão ruim, não sabia que eu gastava com essas coisas. Eu costumo dizer que consciência, a consciência do que está acontecendo, gera desconforto. Sim. Isso é bom, porque é o desconforto que faz você levantar da cadeira e agir. Vamos É, hoje é cortar verdade. o canal Combate, né? Então a consciência gera desconforto, que gera ação que nós precisamos para transformar. Normalmente, quem começa a montar o orçamento, 2 hábitos que mudam. O primeiro hábito é deixar de comprar a prazo. Não que seja totalmente errado, não é errado. Se você está com o dinheiro investido, está rendendo, pô, nossa Selic está acima de 10% ao ano, é bom deixar o dinheiro rendendo e você paga a Não prazo. pode deixar isso como desculpa, né? Fala, não, já que o dinheiro tá Mas rendendo é lá, então- irresistível isso. Então, Você vai pagar a mesma coisa à vista ou vai pagar em 3 vezes, 5 vezes? exato, mas tem um problema aí. Porque, primeiro, quando a pessoa desafio a monta mais, o né? orçamento, ela percebe que ela gostaria de fazer algumas coisas e não consegue. Quando ela olha no orçamento, ela fala, puxa, mas eu ainda estou pagando aquele biquíni que eu parcelei no verão em 12... Por que eu parcelei em 12 vezes? Então aquilo incomoda. Eu não precisava parcelar. Mas o que a pessoa está sentindo? Que tudo que você joga para frente, matematicamente pode fazer sentido, Leda. Só que emocionalmente, quando você tem que lidar com um imprevisto, puxa, um claro. acidente, um incidente, um convite para uma Não, oportunidade, você tem toda a vamos pra uma razão. festa, alugar uma roupa, Mas é irresistível. você não tem que tirar dinheiro, você vê que aquilo te tirou totalmente a liberdade. Então, por que a gente compra menos a prazo? Mesmo que o dinheiro esteja bem investido, às vezes eu vou dosar essa compra a prazo para ter a certeza que eu vou saber lidar com os imprevistos, ou eu só vou comprar a prazo mesmo se eu tiver uma boa reserva financeira para saber que, diante do imprevisto, eu vou resgatar o dinheiro. Aí eu vou ter tranquilidade. É pela tranquilidade que as pessoas deixam de comprar a prazo. Não, então é pela própria inteligência, né? Se você está lidando com um recurso escasso, que é a sua atenção para fazer a gestão financeira, e comprar a prazo vai complicar muito essa gestão, então você vai comprometer muito. Você poderia até fazer, mas você vai comprometer um nível de atenção, o teu QI ali vai ficar queimando, você vai acabar não prestando atenção, porque Exatamente. a gente já está reclamando de fazer isso uma vez por ano e fazer 1 hora por mês, igual você falou que o médico, né, da tua consultoria não tinha essa 1 hora por mês para fazer essa organização. Então, eu acho que esse recurso é um recurso muito escasso que as pessoas têm na cultura brasileira, né? Exatamente. Porque eu não... E quanto tempo, assim, por mês você acha que a pessoa, ou por semana, e aí somando isso tudo, por ano a pessoa deve investir para fazer essa gestão, assim, para cuidar dessas planilhas ou do caderninho? Depende um pouco da complexidade da vida da pessoa e da complexidade dos investimentos. Porque se a pessoa tem uma vida razoavelmente regrada, ela gasta sempre a mesma coisa com moradia, com saúde, com alimentação, tem aquela rotina, 2, 3 vezes por ano faz uma viagenzinha, tudo é muito conhecido, ela não precisa ficar revisando todo mês o quanto ela está gastando, ela sabe. E se os investimentos, se essa pessoa for investimentos bem organizados, ela também não precisa estar revendo o tempo todo. Agora, tem gente que vive essa vida de cada hora tá fatura de tem patrocinador, tem canal no YouTube, tem um monte de entrada, um monte de saída, a vida muda o tempo todo e ainda investe de forma agressiva. Tem Bitcoin, tem fundo imobiliário, tem ações. Esse tem que revisar todos os meses. Então, o mínimo, se você tem as ferramentas adequadas, é dedicar aquela horinha por mês. 1 hora. 1 hora para como é que foi meu extrato do cartão de crédito, como é que tá no banco. Isso em uma parcela só ou isso, tipo, 25 minutos por Normalmente, semana? como que eu Eu tô querendo dividir esse tempo de então, 1 mas é hora. 1 hora Não, Leda, mas o que seguida? acontece é oportuna a pergunta, sabe por quê? Por Porque quê? quando a gente começa, imagina que o Duda não tem um orçamento montado, vai começar do zero. Eu vou mas recomendar a bem ele que todos os É de dias... família isso. Ah, pode Essa ser. desorganização. Não, mas a gente eu vai falei pra resolver. você que ser descontrolado não é exatamente o problema, que isso dá leveza. Você não se preocupa com as contas. Não, me preocupo. Bom, então Eu já só não não organizo. é desorganizado, então é outro ponto. Mas vamos lá, mas para quem está começando, o convite é para todos os dias olhar o aplicativo, a fatura do cartão, lançar no orçamento, até começar a formar aquele orçamento organizado. Então, provavelmente no primeiro mês, serão 2, 3 horas numa semana, a cada semana para organizar. No segundo mês, se você fizer isso semana sim, semana não, já funciona. No terceiro mês, basta 2, 3 horinhas no fim do mês que dá certo. E quando você pegou o jeito, aí sim é 1 hora por mês. Então, Aí é a velocidade de cruzeiro, né? É a Depois velocidade que de o negócio cruzeiro, que já aprendeu. O navio tá indo pro lugar certo, aí você só dá Ou você uma vai olhada. detectar alguma coisa que não está funcionando, você vai
perder um tempo maior para corrigir, mas não é algo que vai consumir o seu tempo. Não deveria ser. Com tudo que tem de aplicativo hoje, com as conexões que existem entre banco, cartão de crédito, plataforma de organização, o que você precisa é baixar um aplicativo no seu telefone, conectar esse aplicativo com a sua conta no banco e começar a organizar a sua vida financeira e ver se você está enxergando. O meu sonho como planejador e sócio de plataforma é que as pessoas abram o telefone de manhã e tenham a informação do tipo, olha, sua vida financeira está em ordem, né? E igual o segue como calendário, tá. né? Ou se não tá, Calendário. dá uma conferida nesse gasto com lazer, que você está na metade do mês e já gastou 80% da verba. Então, se você passou da velocidade, para, volta, reorganiza. Isso significa que você divide a verba por assunto? A gente organiza o orçamento por Lazer, assunto. saúde. Eu não tenho uma composição padrão, do tipo que funciona para mim, funciona para a Leda, para o Duda, não. A gente olha os sonhos que a pessoa tem. Tem pessoas que são muito ambiciosas, né? Tipo, eu quero, com 30 anos, quero dar uma volta ao mundo, eu quero fazer uma faculdade fora do Brasil. Então, quando a pessoa tem sonhos que são muito caros e complexos, a gente vai puxar o custo de vida dela para um patamar bem mais baixo, bem mais simples, usar a criatividade, né? Quando a gente fala, no Brasil tem muita gente que já vive de um jeito bem simples e não consegue poupar para nada, né? Não, mas criatividade talvez... pessoas têm que morar juntas, têm que ter algum tipo de co-living, né? De compartilhamento, seja de carro, de moradia, de ferramentas, né? Não consigo comprar um computador, mas talvez meu vizinho tenha um computador que ele não use parte do dia e eu vou pagar para usar um pouco do computador dele. Então, esse tipo de criatividade que está relacionado ao compartilhamento permite ter mais conforto, permite ter mais experiências e conveniências, sem que necessariamente eu gaste muito. Então, normalmente, a gente sugere uma vida mais minimalista, uma vida mais simples para quem tem projetos muito ambiciosos. Ou a gente convida a pessoa a ter uma vida maximizada. Você vai gastar o máximo que você pode, o melhor de conforto que você pode, mas com cuidado de não faltar amanhã. É o caso mais comum, né? Então, pegar uma pessoa que está formando uma previdência, está preocupada com o futuro, mas pelas contas, dá para você viver um certo padrão, com algumas escolhas mais excêntricas, vai viajar 2, 3 vezes por ano, vai ter Essa é a tipo de cuidado. palavra-chave, escolha. Exatamente. A qualidade das escolhas é que determina a sua saúde financeira hoje e a manutenção dela no futuro. Aí que tá a chave. A Bom, chave tá falando aí. de escolhas, a gente também quer te dar um presente aqui da Dr. Que é uma Search, escolha que é o nosso nossa. grande Opa. patrocinador, Que legal. que é a escolha relacionada à gestão da saúde também, que da são parte fisiológica. Os produtos que estão aqui na frente. São Exatamente. produtos Pô, que legal. vão melhorar a sua saúde, a sua energia, enfim. Saúde Potencializar. nunca é demais. Nunca. Muito obrigado. E aí, como qualquer investimento, né? Se você investir na prevenção, na manutenção da saúde, você vai gastar muito menos, né? Com gestão de crise, assim, né? Aquela coisa é melhor prevenir do que remediar. É exatamente o que vale para as finanças. Sim. A solução para um problema que você tem, às vezes, é recorrer ao crédito. Mas se você consegue prevenir os incidentes, ter um orçamento mais flexível, mais resiliente, você não vai recorrer ao crédito com tanta frequência. Você vai perceber que quando você não recorre ao crédito com tanta frequência, os bancos vão te oferecer o crédito cada vez mais barato. Sim. Na verdade, o crédito é caro para quem usa com frequência, mas prevenir é a melhor solução para não ter problemas financeiros no futuro. Como é que você chegou a ser você, a ser o Gustavo Cerbasi, de vender mais de, 3 milhões de livros, pensar os casais enriquecem, como é que é? Casais inteligentes enriquecem juntos? Juntos. Sabe, Leda, E vai que por aí. até eu já me fiz essa pergunta. Como é que eu cheguei a ser o que eu É. sou? Porque não foi planejado. Eu tinha um sonho, uma ambição. Eu cursava administração pública na faculdade. Imaginei que eu entraria na carreira pública, que entraria por um concurso público, ia crescer na carreira, talvez me tornar um secretário de Estado, um ministro, talvez, se eu fosse bem sucedido. Eu imaginava crescer na carreira pública. Quando eu terminei a faculdade, um colega de faculdade me chamou para ajudá-lo num projeto de consultoria financeira. Eu deixei bem claro na época que não era a minha área, que eu não me sentia à vontade, porque era uma área que eu achava complexa, difícil, chata de aprender. E eu fui me envolvendo com a atividade, coordenador de projetos, atuando em consultorias, dando suporte para as pessoas. E eu percebia que no mundo das finanças, geralmente quem aprendia sobre finanças aprendia quase que a contragosto. Uma área difícil, não era apaixonante como comunicação, como vendas, liderança, lidar com pessoas, né? Era lidar com números. Eu percebia que ali tinha algo que era muito importante, mesmo que eu não gostava, eu sabia que era importante, mas que era muito mal comunicado. Mais ou menos como no mundo do direito, quando a gente vai ler aqueles acórdãos de juízes, né? Que você lê, você não sabe o que aconteceu, aquilo é dito de juiz para juiz, é advogado para advogado, uma linguagem que pouca gente entende.
A contabilidade também era assim. Então, eu decidi... Gostei do era. Mas é. Mas Era pra você. a questão é, eu, naquele momento, quando me convidaram para, por exemplo, cobrir uma aula de um professor que faltou, num projeto que eu participava, eu era aluno, mas era um aluno bem-sucedido, então, puxa, o professor não veio, ajuda ali os alunos a conduzir um estudo para a prova. Eu comecei a explicar contabilidade numa linguagem de quem não tinha estudado contabilidade, de quem era leigo. Eu era uma pessoa, um outsider, alguém vindo de fora. E aí eu vi que as pessoas entendiam de um jeito diferente, gostavam, e gostavam principalmente quando eu usava exemplos da aplicação da contabilidade na vida pessoal. Tipo, ó, você não está entendendo o balanço de empresa? Imagina que é o imposto de renda da pessoa física, né? Os ativos da empresa são os bens e direitos do imposto de renda. Eu explicava usando metáforas. Ali eu percebi que os alunos entendiam. E eu comecei a preparar alguns materiais de aula, ajudando os professores, usando metáforas, a contabilidade na vida pessoal. E aquilo foi criando uma história, foi fermentando, até que eu montei uma apostila. Me convidaram para dar uma aula de finanças pessoais, porque os alunos elogiavam muito. Eu montei uma apostila e, para minha felicidade, acho que o que me levou a ser o que eu sou, entre os meus alunos na época estava um dono de editora. E ele perguntou, puxa, professor, essa apostila tão boa, por que você não publica isso? E eu não tinha a menor pretensão de publicar, não era a minha área. Eu achei que estava quebrando um galho no começo da carreira ali em contabilidade e finanças, que depois eu ia encontrar meu caminho na área pública. Eu sei que ele insistiu, e acabei lançando meu primeiro livro em 2003. E esse primeiro livro, ele gerou um movimento na imprensa, assim, que as pessoas questionavam, poxa, mas tem um especialista que ele não é formado em finanças, mas que está atuando na área, que está agora fazendo um mestrado e lançou um livro numa linguagem nova. E aí começaram as entrevistas, e as entrevistas foram dando espaço para o livro. O livro ganhou visibilidade, e no lançamento de um segundo livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que eu realmente ganhei visibilidade, que era uma forma de explicar aquele mundo complexo das decisões financeiras, das decisões a dois, só que de uma forma que todo mundo entendia. O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos não foi pensado para ser um sucesso. Eu não me sentia muito confiante desse livro, tanto que o meu primeiro livro tinha lá no final... Como é que chamava o primeiro livro? Primeiro era Dinheiro, Como é que Segredos de Quem Tem. É o meu terceiro livro, quarto livro mais vendido, desculpa. Dinheiro, Segredos de Quem Tem, em 2002. No final do Dinheiro, Segredos de Quem Tem, tinha lá o Fale com o Autor. Primeira edição, né? Tinha meu e-mail e o telefone. Uma burrada que eu fiz na vida. Então, muitas pessoas me perguntavam, me procuravam para tirar dúvidas. Sim. No Casais Inteligentes, eu pensei, cara, isso aqui não é minha área. Eu estou consultando especialistas, psicólogos, para poder orientar casais sobre dinheiro. Eu decidi fazer um livro que fosse começo, meio e fim, completo, o mais completo possível. Que as pessoas não me procurassem para pedir consultoria, atendimento, porque eu, teoricamente, não saberia explicar sobre o assunto. E o livro nasceu como um livro pronto, uma consultoria definitiva. E ele, no boca a boca, cresceu muito. Ali, acho que desde o lançamento em 2004 até, se não me engano, 2010, 2011, ele nunca saiu do ranking dos mais vendidos. Ele esteve continuamente, em um período bastante longo, entre os 10 livros mais vendidos do Brasil. Ele está fazendo 20 anos. Está fazendo 20 anos. Em 2012, foi para o cinema, virou Até que a Sorte Nos Separe, né, no roteiro do Paulo Cursino, e um time brilhante de atores, Leandro Hassum, Daniele Vinitz ali, estreando como comediantes para contar uma história ou contar lições, né, de educação financeira, só que de um ponto de vista que fizesse as pessoas rirem. A grande preocupação é como contar uma história em que todo mundo já sofre, o brasileiro sofre com as finanças, como contar uma história que não seja um sofrimento maior ainda. Aí o brilhante Paulo Cursino roteirizou ali e trouxe um tom de comédia, e fizemos os brasileiros rirem de uma dor que os brasileiros têm, mas imaginando a situação de alguém que estivesse ferrando financeiramente muito mais do que esse público, né? E fez um sucesso muito grande, foi muito gratificante o trabalho. O entretenimento tem muito essa função, né? Entreter quer dizer envolver. É. E você, como um grande tradutor, né? Você é um cara que consegue pegar uma coisa complexa, mastigar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquela clássica já, que é: você só entendeu de verdade uma coisa depois que você é capaz de explicá-la de forma simples para uma criança de 6 anos. Pois né? é. Pois E é o que você faz com a gente, porque eu me sinto uma criança nesse sentido, assim, de organização, eu não sei fazer uma planilha no Excel até hoje. Eu não tenho essa prática, assim. Eu recebo um monte de coisa, tipo, eu participo de empresa, eu recebo todos os resultados da empresa. Eu já acostumei a entender mais ou menos aquela linguagem daquela empresa, porque faz parte da minha rotina hoje.
Mas eu tenho dificuldade de pegar do zero e organizar minhas finanças. Mas isso não me surpreende, sabe, Duda? Porque você é um artista. E essa organização, né, o saber usar o lado mais lógico do cérebro é o que justamente faz com que a gente tenha as emoções muito dosadas. É exatamente o oposto do trabalho do artista que faz as emoções explodirem. Sim. Então eu vejo que no meu trabalho de planejador, as situações que me dão mais trabalho, mas são mais gratificantes, são justamente músicos, artistas, pessoas que têm essa mente que tem nuances diferentes, que acorda num dia inspirado, nasce uma música, no outro dia não está inspirado, mas também fica no ócio por uma semana para poder ter um outro dia inspirado. Essa maneira de pensar traduz muito da não lógica, ou do lado mais intuitivo, mais inspirado, mais criativo, que é típico do artista. Isso não significa que você não pode aprender, porque o aprender não, com certeza. depende de uma comunicação adequada, às vezes de um formato adequado. Pode ser que você não acompanhe uma planilha, mas consiga organizar os números vendo em gráficos, em algo mais visual. Eu tenho um truque que eu uso desde o meu primeiro livro, usei principalmente a partir do segundo, principalmente a partir do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é, ao ter o texto pronto, e o primeiro texto foi escrito como um professor escrevendo para os seus alunos. Ele tinha uma cara mais ou menos técnica. Aí eu decidi tirar o chapéu de professor e colocar o chapéu de filho. E se meu pai lesse esse livro, o que ele ia achar? E eu comecei a ler o livro em voz alta, como se fosse meu pai lendo. E eu vi que tinha coisas que meu pai não ia entender. Peraí, então esse parágrafo longo aqui, meu pai vai dormir, deixa eu colocar uma tabela no meio, deixa eu fazer algo mais visual. Aí eu tirava o chapéu de filho e colocava o chapéu de pai. E se meu filho fosse ler esse livro? E eu via que tinha palavras totalmente esquisitas que meu filho não ia ter a menor ideia. Então, se eu não pudesse substituir, eu teria que explicar um pouco melhor. Então, isso fez com que o livro, primeiro, ele se soltasse um pouco mais, porque às vezes todo livro é gostoso até um ponto que você entra num raciocínio rebuscado e você para ali, né? O livro ficou mais solto. E uma característica importante, os capítulos ficaram mais leves. A gente percebe que livro técnico é aquela coisa densa, né? Aquelas páginas seguidas que você tem um raciocínio começo, meio e fim. Eu decidi fazer capítulos curtos, que a pessoa lia talvez em 3, 4 páginas. No final daquele capítulo ficava aquela sensação de, puxa, agora que eu tô entendendo eu vou parar, que é o truque de quem faz novela. É o truque de quem faz romance. O gancho. Você deixa ali a bola quicando que a pessoa não quer dormir naquele momento, ela quer continuar. Então o livro tem propositalmente esses truques, os tais dos ganchos típicos dos romances, da leitura de autoajuda, fazendo com que as pessoas continuem lendo até o fim. Imagina se um livro com lições preciosas fosse sempre abandonado no capítulo 2. Não teria valor nenhum. Então, eu acho que o grande mérito do livro foi... Por isso que ele é traduzido em vários países, é isso? Ele é traduzido, hoje ele é vendido em Portugal, Espanha, Estados Unidos, toda a América Latina. A gente sabe que tem versões não oficiais mundo afora, agora a inteligência artificial faz o pessoal reproduzir conteúdo mundo afora, mas oficiais mesmo são esses países. E você vendeu quantos livros dele? São pouco mais de 3 milhões e 50 mil exemplares. Todos os livros ou desses, especialmente? Não, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos é metade dessa vendagem, pouco mais de 1,5 milhão. E continua sendo o meu livro mais vendido, apesar de eu ter 16 títulos escritos, dos 16, 12 estão ativos ainda. No meu controle mensal da editora, metade das vendas ainda é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é um livro que virou presente para quem vai casar. As pessoas noivam e recebem de presente de pessoas próximas, pessoas queridas, uma orientação de como lidar a dois com dinheiro. Então virou um manual da vida a dois. E como é que também você ajuda faz? a vida a dois. Bastante. Ajuda a harmonia da vida a dois. Tem que ser. E como é que você faz com a tua família, assim? Como é que você forma os seus filhos para eles saberem fazer uma gestão eficiente ali dos recursos, não só dos recursos financeiros, mas você é um cara que também fala muito de comportamento, Sim. né, da gestão do tempo, consegue incluir o lazer de várias formas, essa coisa das soft skills de você saber olhar como é que o outro funciona e saber envolver, né? Tem gente que funciona mais na dor, tem gente que funciona mais no amor. Exato. Aí você vai dosando tudo. Como é que você faz isso com seus filhos? Eu tenho uma preocupação muito grande, Duda, de não sobrecarregar meus filhos com instruções financeiras em excesso, porque eu decidi que minha sala de aula, há muito tempo, passou a ser as redes sociais. Né? Já dei aula em instituições de ensino, instituições de pesquisa, palestras, teatros, ainda ministro algumas aulas e palestras, mas hoje meu principal canal de comunicação, YouTube, Instagram, as principais redes. São as redes que meus filhos também acessam. Então, meus filhos, no dia a dia, eles esbarram em vídeos meus, em mensagens minhas que estão lembrando sobre planejamento, sobre dinheiro. Eu tenho uma preocupação muito grande de não fazer com que o nosso dia a dia seja
mais disso que ele já vem, ele já sabe o que o pai faz, né? Quando eles não vêm, os amigos de escola vêm, mostram para eles, professores comentam. Então, eu não quero um excesso de educação financeira em casa. Foi exatamente por isso que, primeiro, eu desenvolvi para jovens e crianças um jogo. Tem um jogo chamado Jogo Renda Passiva, vendido nas principais lojas de brinquedos e jogos pelo Brasil. O jogo Renda Passiva é um brinquedo que ensina educação financeira. A pessoa, para ganhar o jogo, a criança, o adulto, ela tem que se livrar das dívidas, organizar as contas, investir, e tem vários tipos de investimentos, ações, imóveis, negócios, para, com o rendimento desses investimentos, pagar suas contas, ou seja, alcançar a chamada renda passiva. Então, quem alcançar sua renda passiva e for até a casinha final, ganha o jogo. Então, é uma maneira de aprender se Eu divertindo. jogava muito o Banco Imobiliário Banco e o Jogo da Imobiliário. Vida. Isso. O que eu não gosto nesses dois produtos? O aleatório tem um peso importante nesses jogos, né? Porque tem o sorte e revés, o dado. Sim. No jogo renda passiva, o aleatório é bem menos importante. A decisão de comprar ou não comprar ações, pede dinheiro emprestado no banco ou não, quita agora a dívida ou não, são mais importantes do que o sorteio. Mas respondendo a sua pergunta sobre como educo meus filhos, dando o exemplo, mas de uma maneira suave. Para os meus filhos está muito claro que o que a gente conquista na vida sempre é fruto de algum sacrifício anterior. Então, por exemplo, quando eu percebo que eles estão numa fase, tiveram um momento lá de gostar de castelos, princesas, espadas, eu comecei a mostrar filmes, né, sobre Escócia, Inglaterra, Península Ibérica, e mostrar para eles, isso que vocês veem nos desenhos, existe de verdade. Vocês têm vontade de conhecer? E quando eu começo, tem vontade de conhecer, vamos montar um plano? E aí que está a educação financeira. O que é um plano? Eu consigo falar com eles sobre o que é uma viagem, quanto custa uma viagem, o sacrifício que a gente tem que fazer, o que vale a pena fazer numa viagem. Por exemplo, meu filho mais velho, desde os 6 anos de idade, ele parou de pedir brinquedo, presente, videogame no Brasil, quando ele descobriu que quando ele esperava para comprar nos Estados Unidos, eu ia todos os anos para os Estados Unidos para participar de um congresso. Então, eu expliquei para ele, $100. E mostrei para ele o que ele comprava com $100 no Brasil. E, $100 que você compra nos Estados Unidos. Para ele ficou... A conta dele na época era o tipo de... Era aquelas miniaturas do filme, da animação Carros da Disney. Então, tinha os carrinhos. Ele queria comprar. Ele falou, com $100 no Brasil, você compra 2 carrinhos. Nos Estados Unidos, eu comprava 8. E ele entendeu que, então, peraí. Se for um marshmallow teste turbinado. Exatamente. O teste do marshmallow ali, será que ele espera? Ele deixou de pedir no aniversário presentes para os avós, para os tios. Falou, eu quero dólares, eu quero dinheiro, porque eu vou comprar quando eu viajar. Então, ele se tornou quase que obcecado por comprar fora do Brasil. Até que o dólar disparou e acabou essa brincadeira dele. Mas ele aprendeu a lógica de se preparar para adquirir no momento mais oportuno. Minhas filhas hoje são, como toda menina adolescente, adoram maquiagem. O tempo todo a gente abre as lojinhas internacionais, quanto que é você comprar um produto chinês, quanto é comprar uma marca boa, né, que elas consideram melhor no Brasil, quanto é comprar fora. Será que você não consegue esperar para comprar fora? Então, pode nem ser tão mais barato quando a gente considera o custo da compra do dólar, às vezes o imposto que tem, mas só o fato da disciplina, né, delas voltarem de viagem, falar, isso aqui é o que eu trouxe de lembrança, está criando nelas um comportamento de fazer aquele pequeno sacrifício para celebrar num dado momento, e a volta da viagem passa a ser o simbolismo da conquista daquele esforço que elas fizeram. Então, essa é a educação que a gente pratica em casa. Pequenos sacrifícios, pequenas gincanas para colher pequenos resultados, ou grandes sacrifícios para colher grandes resultados. A gente faz Em isso com algum bastante momento frequência. você já ficou no vermelho? No vermelho conscientemente, porque desde cedo eu usei muita planilha, muita matemática para evitar entrar no vermelho, mas teve situações, por exemplo, em que eu tinha que, no momento que eu estava comprando apartamento, reformando apartamento, ver uma oportunidade de carreira, fazer um curso fora. E aí aquilo não cabia no orçamento. Então o que eu usava? Eu usava a lógica de que se eu fizer esse curso, voltando com o certificado, eu passo a ser um professor mais bem remunerado, eu sabendo que ia ser mais bem remunerado, eu aceitava aquele vermelho por 3 meses, sabendo que a recompensa na volta faria sentido. Teve uma época também que... Até o seu vermelho é planejado, é isso? O vermelho é que você quer dizer? planejado, porque já teve situações, por exemplo, que eu já usei cheque especial, porque meu banco me dava aqueles cheques especiais 10 dias sem 10 juros. dias sem juros. E mesmo quando eu passava os 10 dias e fosse pagar por 11, 12 dias, o tempo de juros que eu pagava era um custo um juro resultante que era muito menor do que pegar um dinheiro emprestado, por exemplo, a juros baixos, só que por 3 meses.
Se eu pedir um empréstimo pessoal hoje no banco, o banco vai exigir que você pague pelo menos 3 meses. Uhum. Então, o que é melhor? 10 dias de 8% ao mês ou 3 meses de 4% ao mês? Se fizer a conta, você vai ver que esses 3 meses vão sair mais caros. Então, eu cheguei a usar o crédito, sim, fazer dívidas, porque elas eram oportunas e mais baratas do que fazer uma dívida teoricamente mais barata em termos de taxa, mas que eu ia pagar mais no final. O segredo, Leda, simulação. Se eu for por um caminho, onde que eu vou estar daqui a 3 meses? Se eu for por outro caminho, onde que eu vou estar daqui a 3 meses? O planejamento financeiro não é muito diferente da vida de um atleta que quer chegar a uma Olimpíada ou de alguém que quer perder muito peso. Eu posso perder muito peso numa cirurgia, isso não vai durar. Uhum. Isso é paliativo. Eu vou ficar bonito para a próxima festa, mas eu volto, eu tô com os vícios que eu tinha. Agora, se eu me planejo ter uma vida muito mais saudável daqui a um ano e incorporo a minha rotina, alimentação mais saudável, exercícios físicos, suplementos, tudo aquilo que é necessário, orientação adequada para eu chegar a um projeto bem sucedido, provavelmente, se esse projeto for ser desfeito no futuro, vai ser depois de muito tempo. Uhum. Os resultados serão mais duradouros. Então, o planejamento financeiro é fruto de eu me imaginar onde eu quero estar daqui a um tempo e desenhar a estratégia para que isso aconteça. Esse é o trabalho do planejador, é isso que eu proponho na vida das pessoas. Você tem que pensar, tem que estar lúcido o tempo todo, né? Não dá para ficar distraído, né? Ou a gente usa a tecnologia, porque a gente sabe que tem momentos da vida, a pessoa pode estar lúcida em um dado momento e depois ter uma separação, uma perda de emprego, uma doença que mexe, né, com a pessoa e ela perde aquela racionalidade, o comportamento passa a ser mais emotivo. Se ela tem um plano dizendo onde ela vai chegar, ela tem algo que pode ser mexido. Se ela não tem um plano, nesses momentos de ruptura que quase todo mundo vai ter em algum momento da vida, realmente a gente perde o rumo, né? A gente vai descarregar em alguma coisa, né? Pode ser na bebida, pode ser na comida, pode ser talvez numa noite mal dormida. Nas compras. E aí entra o efeito cascata, né? Quando você não está feliz, você vai buscar algo que te complete, e aquilo não completa e você vai querendo cada vez mais e se perde. O planejamento, ele cumpre mais ou menos o papel de um mapa quando você vai viajar. Imagina que você quer pegar um carro daqui até o Rio de Janeiro, mas você nunca foi. Você pega a estrada, se você não sabe onde tem banheiro, onde tem comida, onde tem gasolina, a viagem é pura ansiedade. Tá chegando? Pô, tô com vontade de ir no banheiro. E aí? Vê se aparece um posto aí. Já passou a ser uma viagem desconfortável. Se antes de viajar, você olha o mapa, e você fala, bom, tem um posto no quilômetro 60, outro no 78, outro no 110. O banheiro é bom na segunda parada, o combustível é bom na primeira. Você já tem uma visão da viagem muito mais tranquila. Você está passando por um posto, você fala, eu não sei se eu quero ir no banheiro, mas tudo bem, tem outro daqui a 30 quilômetros. É uma viagem melhor. Então, o planejamento, ele não é simplesmente para deixar você uma pessoa mais rica, é para você ter uma vida mais tranquila, uma vida mais previsível. Que diante do imprevisto, você fala, puxa, eu quero ir de A até B. A estrada está bloqueada. Eu sei que se eu pegar um desvio, eu tenho que voltar para a estrada em algum momento. É para isso que serve o planejamento. Não, e hoje tá muito em alta, né? Todas essas discussões sobre ansiedade, sobre depressão, qualidade do sono. Sim. Então, com certeza, se você realmente fazer seu dever de casa, fazer sua parte assim, você vai conseguir se manter muito mais estável, né? Para você até poder investir mais na parte também da saúde, na parte de relacionamento. E o brasileiro... Mas você tá sentindo que o brasileiro tá melhorando nessa sensação meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Ou você acha que tá piorando? Essas novas gerações, assim, elas já estão mais conscientes dessa responsabilidade de fazer essa gestão? Ou tá piorando? O Brasil é bastante complexo e a gente tem que entender que o tempo todo nós temos pessoas que mudam de comportamento. Então a gente pode dizer que a educação financeira evoluiu muito, as pessoas estão aprendendo a usar bancos, estão aprendendo a fazer investimentos, estão aprendendo a não cometer erros. Só que vamos lembrar também que o Brasil, de 20 anos atrás, é um Brasil que as pessoas não tinham acesso à conta corrente, não tinham conta salário. Então, aumentou o tamanho da pizza. Então, tem muito mais gente participando do sistema hoje do que participava 20 anos atrás. Então, se eu digo para você que a educação financeira evoluiu, que as pessoas aprenderam, eu estou falando daqueles que já estavam participando do sistema e faziam tudo errado, hoje fazem muito melhor. Só que muita gente foi inserida no sistema financeiro, passou a ter acesso a banco, a crédito, só que habituada a uma série de deficiências que eu acho que não são saudáveis.
o Brasil vem aculturando, principalmente essas pessoas que passaram recentemente a participar do sistema, a depender do governo, do auxílio de alguém. Então, olha, veio a pandemia, então abre uma conta no banco digital, você vai receber um pagamento do governo. Olha, você não está trabalhando, então se cadastra ali que você vai receber uma bolsa auxílio para quem não está trabalhando, e tem a bolsa gás, a bolsa daquilo. Quando a pessoa acha que um problema que ela não conseguiu resolver na vida dela vai ser resolvido apenas pelo governo, na verdade nós estamos construindo um sistema social que gera uma dependência que é muito pouco saudável. Não atrofiando aquele senso de responsabilidade pessoal. Exatamente. Né? Não que as bolsas e auxílios e todo tipo de assistencialismo não seja adequado. São adequados. Mas um processo adequado é quando você oferece um auxílio condicionado. Olha, você que não tem emprego, enquanto está desempregado vai receber o auxílio, mas com a condição de passar por um programa de formação técnica profissional, e não é em qualquer área, são as áreas que o país mais precisa, ou que o seu estado mais precisa. Então tem que ter uma política pública que guie essas pessoas. Seria o ideal. Eu ia usar uma palavra errada aqui, pessoas favorecidas não, né? Essas pessoas que são compensadas por algum tipo de auxílio a serem induzidas a um tipo de construção de conhecimento, de ferramental, de habilidades que o país precisa. Por quê? O Brasil de hoje é um país meio paradoxal, que se fala, tem muita gente desempregada. Tem. E tem muita empresa que não cresce porque não tem trabalhador que consiga ocupar as vagas que estão ociosas, por falta de conhecimento e formação técnica. Então tem um buraco a ser preenchido. E não é isso seria um auxílio governamental que a gente vai preencher. Seria uma grande sacada, né? Exatamente. Você formar as pessoas, preocupar as vagas que existem, até podem existir, mas não tem gente qualificada para elas. Isso acontece. Tem países que incentivam a imigração, por exemplo. Né? Vamos pensar os países que mais procuram imigrantes, como o Canadá. Quando você chega no Canadá, se você tem uma profissão que é procurada no Canadá, você vai ter facilidade no visto, tal, vai ter uma mesada por mês lá por filho que você tem. Mas se você chega no Canadá, você tem uma formação profissional, mas ainda você não tem a capacitação para exercer algumas atividades que o país precisa, o país vai te dar a formação por 1 ano para você se preparar para aquela atividade que é necessária no país. Se depois desse 1 ano você não cumprir a carga horária necessária de formação, não conseguir aprender o inglês, você fala, desculpa, mas nós não vamos te dar o visto. Você vai voltar para o seu país porque você não se encaixa na nossa cultura. Não é algo perpétuo, não é algo perene. É o suficiente para trazer a pessoa para um patamar superior. No Brasil, a gente criou uma cultura de oferecer algo que mantenha a pessoa no patamar que ela está. Sim. E isso, o único benefício que tem é para o político que está direcionando aquele auxílio para garantir voto na próxima eleição. Isso, né? Exatamente. E o Brasil acabou exportando muitos cérebros, né? Acabou que, em vez de atrair, igual você falou do exemplo do Canadá, o Brasil fica exportando os melhores cérebros. As pessoas vão procurar. Porque os países desenvolvidos são muito habilidosos em atrair. Né? Se for ver os países escandinavos, os países nórdicos, o estudo é de graça e não é só para cidadão europeu, cidadão desse país, é para qualquer pessoa que se prove capaz de se encaixar no modelo educacional. Então tem que ter boas notas. Tem boas notas, venha. Então por que o bom estudante vai para fora e não vem para cá? Porque lá tem um sistema educacional que é de graça, é de qualidade e aberto a todos. A gente não consegue construir algo similar no Brasil. Então falta essa visão de longo prazo, porque a nossa visão política é sempre limitada pelo curto prazo, pela próxima eleição. Por isso, eu não sou tão otimista em falar, puxa, mas o brasileiro está evoluindo em termos de educação financeira. Poderia evoluir muito mais. Nós temos ferramenta, temos o sistema financeiro mais moderno do mundo, temos educação financeira obrigatória nas escolas, mas não temos uma mobilização no sentido de criar auxílio suficiente para trazer para um patamar superior e desvincular essa população da dependência do governo, dependência do auxílio, dependência do assistencialismo. Esse senso de responsabilidade, né? A gente entrevista muito médico, aí tem uma expressão que eles usam muito, os nutrólogos. A pessoa quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. Com essa parte financeira também é muito assim, né? Passividade. Acho que um povo que serviria de exemplo para nós é o povo holandês. Não sei se tiveram a oportunidade de conhecer a Holanda, qualquer região da Holanda, a capital ou o interior. Muito superficialmente. Assim. O holandês é um povo que tem terra, mas uma terra que não prestava para nada, porque era pântano. Totalmente alagado. O que eles fizeram? Fizeram diques e represaram tudo para poder plantar alguma coisa. Mas você vai para a Holanda, onde tem 1 metro quadrado de terra, eles dão um jeito de plantar uma hortinha, de fazer crescer alguma coisa, para que eles não percam nenhuma oportunidade de se beneficiar daquela terra. A gente poderia, no vasto Brasil que nós temos, puxa,
é inexplicável, né? Por que tanta gente concentrada nas cidades, a favelização das cidades, sabendo que o interior do Brasil, pujante, não cresce mais por falta de mão de obra. Você vai para o Mato Grosso, por exemplo, mas por que as pessoas vão passar as férias em Balneário Camboriú? Porque aqui não tem personal trainer, porque não tem academia, porque não tem teatro, porque não tem o veterinário, não tem profissões que faltam porque está todo mundo disputando numa capital. E aí não tem emprego para todo mundo, cria a favela. Então, falta essa coordenação social para distribuir melhor oportunidade e convocar a população onde é necessário. E agora com as novas tecnologias ficou muito mais fácil você trabalhar à distância. Hoje com o celular você consegue fazer reunião, consegue estar atento, né, ao funcionamento de qualquer negócio, assim, à distância. E aí como é que você vê essa entrada da inteligência artificial, que tem umas leituras meio catastróficas, assim, de muitos empregos, a necessidade de pessoas trabalhando em boa parte dos empregos vai diminuir consideravelmente. Ao mesmo tempo, também queria te perguntar, não posso esquecer de perguntar, como é que você está sentindo o impacto do Pix na vida das pessoas? Pô, legal. Porque... Duas perguntas boas aí. Vamos começar pela inteligência artificial. Eu não vejo com olhos tão ruins assim a inteligência artificial. Primeiro, a mão de obra brasileira como toda, ela não é uma mão de obra educada, especializada, que vá ser substituída por conhecimento, né? Então, boa parte dos brasileiros ainda tem trabalho braçal, é um trabalho que a intelectualidade não quer fazer. Então, esses estão menos ameaçados do que uma faixa da mão de obra intermediária que buscou conhecimento para ser engenheiro, para ser médico, para ser contador, para ser professor, mas é um conhecimento insuficiente. Então, aquele engenheiro mal formado, médico mal formado, o veterinário mal formado, esses estão com o futuro em risco por causa da inteligência artificial, porque não é um conhecimento diferenciado, é uma commodity em termos de conhecimento, e commodity em termos de conhecimento você consegue na inteligência artificial. Para quem trabalha com conhecimento, e nós, na nossa plataforma de planejamento financeiro, a Super Rico, a gente trabalha com conhecimento, a gente trabalha com informação da vida das pessoas, a inteligência artificial só nos ajuda. Porque o que é repetitivo no nosso trabalho, o que é commodity no nosso trabalho, que toma muito tempo do planejador, a gente está passando tudo para a inteligência artificial. Então, por exemplo, imagine que você está fazendo seu orçamento pela primeira vez, você quer um diagnóstico para saber se o orçamento está equilibrado ou não. A inteligência artificial já te diz que se o Duda ganha, por exemplo, R$5.000 por mês, o orçamento do Duda está lá com as escolhas que você fez. Moradia, lazer, o dia a dia. Eu posso comparar o seu orçamento com os outros 30 mil orçamentos que eu tenho dos meus clientes e dentro da faixa de renda que você tem, dizer, você está fora da média. Isso aqui, está gastando muito aqui ou pouco aqui, podia mexer nisso aqui. A inteligência artificial faz tudo isso. Onde entra o planejador? O planejador entra no aspecto mais criativo de entender, mas por que o Duda está falando que só quer independência financeira? Ele não quer mais nada da vida, ele não vai trocar de carro a cada 3 anos, ele não vai reformar a casa dele, ele não tem filhos e não vai buscar mais espaço pro lado humano ali, né? Pro lado humano. Estratégico e humano. O trabalho do planejador hoje, ele é menos exato, porque a inteligência artificial faz isso. Ele é muito mais no sentido de falar, cara, o que você pensava na sua adolescência, que você imaginava que você ia fazer da sua vida como resultado do seu trabalho e que você foi abandonando, porque a vida ficou cara, porque a vida ficou repetitiva, porque você se engessou nas escolhas. A gente resgata sonhos de adolescente para a pessoa falar, realmente, eu gostaria de conhecer a terra em que meus pais nasceram. Eu gostaria de, enfim, morar no campo quando eu tiver meus 60 anos, eu gostaria de fazer uma volta ao mundo. São sonhos que para as pessoas parecem intangíveis, mas quando a gente começa a colocar no planejamento, usar a criatividade, eles começam a se tangibilizar. Então a gente usa o planejador hoje, ou na verdade o planejador usa a inteligência artificial para poder atender muito mais pessoas e o tempo dele é um tempo mais produtivo. Eu, quando atuava no escritório, tipo, como estamos aqui, eu chamava famílias, né? Então me conta da sua vida, por que você está me procurando? Eram 2 horas ouvindo. Numa outra consulta era 2 horas eu explicando, de previdência, seguro, investimento e tal. Depois eu passava mais 10 encontros de 1 hora calibrando. Então, num ano, eu tinha ali 14 horas de atendimento. Hoje, o meu planejador, quando ele tem o primeiro contato com o cliente dele, já vem o orçamento montado, criticado, com um monte de sinalizações em vermelho do que pode estar desequilibrado, e já com sonhos do cliente meio que rascunhados, ele só vai provocar, tem certeza que você não está esquecendo alguma coisa? Isso está conversado em família? Né? Os filhos estão sabendo? E a gente começa a trazer esse aspecto que é perdido no planejamento. As pessoas acham que é número, e não é número.
Resumo, a parte mais chata já foi resolvida Já foi pela resolvida. inteligência artificial. Quanto Você tempo ficou com a que- parte criativa, com a parte de alimentar o sonho, de resgatar sonhos. Você Exatamente. pode trabalhar outra dimensão da coisa, né? Quanto tempo o nosso planejador hoje dedica a um atendimento? Talvez em 3 meses ele gaste 1 hora e meia. Eu gastava 14 horas para um primeiro atendimento do cliente. Então a inteligência artificial nos ajuda muito. Então eu vejo a inteligência artificial trazendo a capacidade de a gente alcançar mais pessoas. Pense nos problemas que só a elite consegue resolver, porque não, o serviço é caro e eu preciso de um especialista para cuidar do meu dinheiro, para resolver os problemas jurídicos. Democratizar o family office ali, né? Tipo, O family office, a nutrição, os aspectos legais, os contratos de casamento, tudo você pode ganhar uma escala impressionantemente maior usando ferramentas adequadas. Então, me dá o seu perfil que eu te dou a solução. Tem dúvida? Conversa com o especialista para tirar dúvida sobre aquilo que a inteligência artificial orientou para você. Eu acho que as pessoas trabalharão menos ou atenderão mais pessoas no futuro por causa da inteligência artificial. E o Pix? E o Pix? Na verdade, o Pix foi a modalidade de pagamento que inseriu as pessoas na economia, né? Porque a partir do momento que o dinheiro é algo escasso, né? E o dinheiro ele se concentra, as pessoas não querem distribuir, quando você tem o Pix facilitando as transações e o governo provocando, porque não foi apenas a chegada do Pix que trouxe as pessoas para o sistema, foi o Pix casado com a pandemia, que obrigou as pessoas a abrirem conta digital para poder receber o dinheiro via Pix, né, do auxílio governamental, que fez com que muitas pessoas entendessem que, pô, isso aqui é bacana. Hoje você vai parar no semáforo, tem alguém lavando seu para-brisa e fala, não tenho trocado, não tem problema, tá aqui meu QR Code, né, para você mandar um dinheirinho via Pix para mim. Tem esse aspecto incômodo, né, que você não tem como dizer não em algumas situações, mas na prática hoje todo mundo paga e recebe de todo mundo. Democratizou muito. Democratizou. E acho que isso combinado E não tem volta. Não tem volta, Não tem com certeza. Isso combinado com o acesso à internet são as verdadeiras fontes de redução da desigualdade no Brasil. Não é política governamental, não é emprego, não é política pública, é redução de impostos. Quando você tem uma educação limitada, e esse é o grande fator que faz com que haja uma grande desigualdade, né? Porque as pessoas não chegam às oportunidades preparadas, através da internet as pessoas conseguem encontrar conhecimento que na escola gratuita, na escola pública, não conseguiram encontrar. Então, hoje você consegue fazer um curso que seja de matemática financeira em Harvard, sem pagar nada. Posso ser eu, pode ser você, qualquer pessoa. Basta procurar, buscar e vai encontrar. Ah, mas não é um grande diferencial um curso de matemática financeira em Harvard. Não é, mas é um curso que a maioria das pessoas não tinha acesso, não conseguia fazer. Era um conhecimento que estava limitado a poucas pessoas. O né? acesso de Hoje- todo mundo foi muito ampliado. Exatamente. O desafio é o cara não cair ali na armadilha de assistir um vídeo de pornografia ou assistir uma dancinha no TikTok, porque hoje, por mais que Não tenha... perder tempo nisso. Porque a gente tem ali, o Walter Longo fala muito isso, você tem toda a biblioteca de Alexandria ali no seu telefone, ao mesmo tempo Exatamente. as pessoas gastam o tempo delas fazendo o que na internet, né? Exatamente. Lendo fofoca. Funk, fofoca, pornografia. Porque é incrível como a fofoca aposta. tomou uma dimensão, né? O Eu não noticiário... sei se é no mundo inteiro, mas no Brasil, onde eu vivo, Tragédia. você entra no Uber, né? O Uber já sabe tudo que eu como jornalista li, e ele sabe mais que eu sobre alguns assuntos. Os assuntos que eu pulei, então, fofoca, tipo Big Brother, notícia quem de casou com tragédia. quem, etc. Ele sabe muito mais que eu. Com certeza. Né? É um negócio impressionante isso. A sensação que me dá é que vai ser cada vez mais assim separado em duas grandes castas. As pessoas blindadas que conseguem manter o foco mesmo com todas essas tentações assim. Você falou a palavra, foco. Sim. Porque, na verdade, nós temos muitas distrações no mundo de cada hoje. vez mais, Então, né? quem é capaz de focar vai ter diferença. Aí tem modelos educacionais que permitem desenvolver melhor o foco. Então, aquele que valoriza o esporte, por exemplo, as artes, aquela visão mais construtivista, acho que há hoje um consenso que, principalmente no começo da formação, o construtivismo, que é você pôr a mão na massa, fazer experiência antes de aprender a teoria, é muito mais efetivo. Você está desenvolvendo a criatividade, né? De onde que veio aquela fórmula matemática, de onde que veio aquela receita, né? De onde que veio aquela interpretação. Então, é muito importante desenvolver esse envolvimento. Eu acho que É uma habilidade mesmo. sem dúvida alguma, o que nos dá poder nos dá tanto poder que acaba nos distraindo. Nós temos que saber focar para dirigir o nosso conhecimento para aquilo que é importante. Quando você estava dizendo
do conhecimento e de ir para o Canadá ou ir para... Por exemplo, o visto de habilidades extraordinárias é o visto mais dado pelos Estados Unidos e é o visto que o brasileiro mais tem buscado. Exatamente. Então, a gente está perdendo as pessoas mais inteligentes, as pessoas melhor formadas. E eu estava entrevistando um dia desses o Renato Moicano, que é um lutador de UFC, e ele me disse, eu falei, ele falou do Green Card e tal. Eu falei, pois é, você conseguiu como? Ele consegui porque eu apresentei todos os minhas medalhas basta ser um e tal, campeão. e ganhei o visto de habilidades Não, e extraordinárias. é incrível. Eu sou escritor, né, em essência. Todo o meu trabalho cresceu em cima de livros. Eu fui convidado pelos Estados Unidos, pelo Canadá, a ir morar no país por ter um livro com mais de 500 mil exemplares vendidos. Ou seja, não é nem para performar uma atividade. Né? Já que você vai receber direitos autorais do seu livro no Brasil, receba aqui, paga os impostos aqui, vai ter uma vida melhor. E já que você é bom, né? Por isso você tem 500 mil livros vendidos, mas vem para cá. Essa é a sedução. Eles querem as mentes. Isso. E assim, a gente vê que os bons estudantes que participam de Olimpíadas de português, de matemática, de química, eles são naturalmente atraídos por outros países. Por quê? Porque aqui eles são mais vistos como criaturas bizarras, né? É o nerd, é o freak, né? Lá eles são super valorizados, eles são caçados na escola. Pô, você tem 14 anos, vem cá, vem participar de um projeto que a gente está fazendo para o Prêmio Nobel. Então, enquanto lá se admira, se idolatra, se respeita muito o conhecimento, aqui a gente meio que até banaliza, deixa de lado. Então, obviamente a gente debocha. Debocha, exatamente. A gente tem que evoluir muito, né? Eu não sei explicar, Leda, por que nós pegamos esse caminho tão torto, né? Porque tão foi torto. Exatamente. Eu acho que tem um aspecto político, né? A culpa dos portugueses. Não, culpa dos maus portugueses, porque os portugueses vieram para cá, foram os portugueses que não tiveram competência de ficar lá, né? Então a gente herdou uma política muito ruim. Muitos portugueses deram certo, né? Portugal deu certo. Com certeza. Tem um lado admirável, sem dúvida, ali dos portugueses que enfrentaram o oceano para vir. Imagina como é que não devia ser também enfrentar. Não, mas é que esses foram patrocinados, né? Uma vez que descobriu, pô, manda uma galera lá para colonizar. A gente vê que os países que estão dando muito certo, eu citei agora há pouco os países nórdicos, são países em que o servidor público ele não tem a autoridade que tem aqui, ele não é tratado como realeza, como no Brasil, não tem palácios. Né? Os prédios públicos são muito mais espartanos, eles usam transporte público. A vida dos são chefes pessoas comuns. são mais austeras. São pessoas comuns que andam na rua. A gente vê cenas de fazendo compra no mercado. Aqui as pessoas estão blindadas. De determinados, né? Só de lagosta aqui. Órgãos públicos. Não, aí fica claro como a gente herdou o que é aquela lógica da monarquia, monarquia francesa do século XIV, né? Que é a realeza, a parte da população, né? Sapateando a população. A gente ainda tem isso. E a gente ainda dá muita autoridade, né? Respeita demais aquele que simplesmente é eleito para nos representar, nada mais que isso. Então, enquanto a gente nem nos representa, né? Não esquece da gente no minuto seguinte. Eu acho que há uma boa medida da disparidade que enquanto nós tivermos edifícios do Poder Executivo e Legislativo, as assembleias, câmaras, prefeituras, palácio de governo, com uma estrutura mais sofisticada do que a pior escola da região, algo está errado. Se a gente valoriza mais o espaço que está o prefeito do que o espaço onde estudam as crianças daquela cidade... A quantidade de prefeitura tem algo muito errado. Aqui no Brasil. A gente não vai conseguir fazer a virada. Não, tem que inverter isso. Né? Talvez o país que tem a melhor educação do mundo, talvez não, com certeza. Né? Todos os anos é premiado, é a Finlândia. As escolas da Finlândia são o que são os nossos... prédios ministeriais aqui no Brasil. São as melhores estruturas, bibliotecas completas, com a internet mais rápida do país, com acesso a qualquer pessoa. Nós não temos essa prioridade no Brasil. E você falou, quando eu te perguntei do jogo, né, de educação financeira para crianças, eu falei do Banco Imobiliário do Jogo da Vida. Você falou que ali tem muita aleatoriedade, tem muito jogo de dados e muita... E o que você está vendo desse fenômeno dos sites de aposta, desses bets crescendo absurdamente? Eu acho uma pena isso. Dessa coisa do jogo do tigrinho, isso aí... Isso tem um poder... Porque eu imagino que isso tem um poder de destruir muito a cabeça. Você falou muito de responsabilidade, senso de responsabilidade, causa e efeito. Foco. Como é que você está sentindo isso como... uma coisa assim, para as próximas gerações? Aqui no nosso podcast, a ideia é falar muito sobre isso, né? Como é que a gente vai passar para minha filha, para as próximas gerações da família Nagli, né? As melhores coisas e como blindar as próximas gerações dessas tentações e dessas coisas horríveis que estão acontecendo. Isso não é novo, né? O jogo não é novo, né? O formato atual é que é novo.
Mas o jogo sempre foi proibido. Então, Uhum. existia o jogo do bicho, existia o cassino, existia todos os ilícitos que você tem no mundo do jogo, no submundo, mas como era algo que era O abominado monopólio pela família, pela da igreja... Mega Sena também, tipo, Não, o monopólio estatal Então, da é que jogatina. tá. Era abominado por todos, até que o governo adquiriu ou exigiu para si, né, o monopólio das loterias. Então, a partir desse momento, há uma uniformidade, quase todo mundo começa a jogar. Já não é saudável, porque a gente que acompanha sabe que aquilo que a pessoa joga toda semana, né, que seja aqueles 5, 10 reais, a fezinha semanal que a pessoa fazia muita diferença no fim da vida dela. Eu não tenho a conta de cabeça agora, mas se a pessoa joga 10 reais por semana, são 40 reais por mês. Cara, 40 reais por mês com certeza vale um imóvel depois de 30 anos, com certeza vale uma renda de uns 2, 3 mil reais por mês. E eu comecei minha carreira lá atrás, na verdade, fazendo uma provocação à imprensa, porque a imprensa atacava demais os bancos falando da malandragem que era vender título de capitalização. Aquilo, ó, você paga R$1.000, concorre a prêmios e depois de 2 anos recebe o seu dinheiro de volta. E os especialistas diziam, não, isso é uma malandragem, seu gerente está te empurrando um investimento que você não vai ganhar nada, né? Pouca chance de ser sorteado e lá na frente você não vai ter nenhum rendimento. Então é melhor investir na poupança. E eu dizia lá na época, ó, tudo bem, mas se esses gerentes de banco, em vez de empurrar a capitalização para quem quer investir, empurrassem para quem joga na loteria, seria uma solução muito boa para o Brasil, porque as pessoas que jogam na loteria não sabem que não vão ganhar, esse dinheiro vai para o governo, é muito mal utilizado, não volta. Mas se as pessoas colocassem na capitalização, se tudo desse errado na vida, na pior das hipóteses, o dinheiro voltaria depois de 1 ou 2 anos. Sem rendimento, mas voltaria. Seria uma solução melhor. Contenção de danos. O sistema de capitalização perdeu força no Brasil, meia culpa aqui, principalmente os educadores financeiros judiaram bastante dessa ferramenta, mas o sistema de loterias públicas ganhou força. E aí vieram as loterias privadas, os bets da vida, né, que não são bem loterias, mas são mercados de aposta, mas que sendo online, sendo fora do Brasil, não sendo regulados, meio que cresceram muito rapidamente, ganharam força, ganhando força, ganharam poder. E aí, quando ganha poder, é muito difícil você derrubar isso na justiça. Então, você vê aquelas publicidades de estádio de futebol. Mas aquilo tudo é criado para tirar resultado do jogador. Todo jogo, ele é feito para estatisticamente premiar a banca. Sim. No cassino, no bingo, onde quer que você vá, estatisticamente, quem está organizando aquilo vai ficar com pelo menos 30%. Esse mercado de bet ainda tem um agravante, que por ser online, a ferramenta sabe exatamente o IP ou a conta de cada pessoa que está jogando, quanto está jogando, o ritmo que está jogando. Então você consegue tranquilamente manipular, por exemplo, a pessoa começou a jogar R$1 por dia. E aí, um determinado caminho passou a ser 2. Então, por esse caminho, nós vamos estimular mais publicidade por esse caminho que a gente vai fazer a pessoa jogar mais vezes. Você vai conduzindo a pessoa para um... marketing entrou aí, né? Um marketing forte que induz a pessoa a jogar cada vez mais. Tem o processo de ansiedade. Quando a pessoa está começando a desistir, está ficando forte, né? Vou parar de jogar. Aí vem alguma coisa, um bônus, algo grátis. Ó, tô R$100 para jogar. Uma coincidência. E a pessoa não sai daquilo. É uma armadilha. Vai empobrecer demais a população. Tem muitas empresas que já estão reclamando do volume de adiantamentos que os trabalhadores estão pedindo para cobrir dívidas criadas por causa de aposta. E eu acho que tem que haver uma regulação então severa. Tá grave, Tá grave. E assim, não tem quem ganhe no Brasil, porque a maioria das plataformas são internacionais. Então, o lucro que vai para fora do Brasil ainda. E aí, acho que é algo para a gente parar, conversar, entender, porque as pessoas estão perdendo o foco no trabalho porque estão pensando, estão preocupados naquela aposta que fez e começou a perder a aposta, dobra a aposta num outro jogo para ver se compensa, vai quebrar muita família. E é sempre uma fé na sorte, não na fé na construção, né? No trabalho. Porque quem acompanha futebol, por exemplo, acha que tem habilidade e conhecimento para fazer apostas que vão ser bem-sucedidas, mas tem um aspecto emocional. Saindo das apostas de futebol, mas um pouco das apostas do mercado financeiro, que são os day trades, operações em cripto. O que funciona é que quando você começa no mercado, você vai ser estimulado por um vídeo, algum influenciador que, vem conhecer isso aqui, você vai colocar lá R$10 para testar. Quando o Duda coloca R$10, ele está comprando ou vendendo alguma coisa de alguém que está negociando com ele por R$10. Então é pequeno negociando com pequeno. Nesse momento é mais ou menos como naquele jogo de roleta que você tem o preto e o vermelho. Vou pôr uma moedinha no preto. Se sair preto, você dobra. Você vem com o dobro que você colocou. Se sair vermelho, você perdeu tudo, mas você fica naquele 1 para 1, tá tudo certo. Então, pequeno com pequeno,
Você está lá fazendo uma aposta, você pode ser bem sucedido numa primeira aposta. Se for bem sucedido na segunda, começou a aumentar o risco porque você está aumentando a confiança. Uhum. E quando você começa a operar volumes maiores, você já está negociando com apostadores que não estão brincando. Já são profissionais, alguns que têm processadores mais rápidos, ferramentas que vão acompanhar seu comportamento, alguns que vão manipular. A gente sabe o quanto que tem manipulação de jogos, né? Acho que tem uma série que vale a pena assistir, Peaky Blinders na Netflix, ela já não é tão recente, mas conta a história dos jogos de corridas, na verdade, as apostas em corridas de cavalos, no começo do século passado. O como que vai se manipulando, vai crescendo o volume, até que chega uma hora que alguém quebra, compra ali, manipula o jogo para quebrar a banca e ficar com todo o dinheiro. Então, quando tudo parece muito certo, que aparece, na verdade, aqueles que vão passar a perna na maioria das pessoas. Eu acho que está faltando a gente falar de Bitcoin, esse tipo de eu ia coisa perguntar isso também. de investimento. Onde se investe hoje? Porque antigamente a gente falava, não, faz isso e coloca na poupança. Né? Hoje a poupança é uma coisa... Não, a poupança perdeu muita força, o mercado imobiliário está sofrendo bastante com isso, né? Porque a poupança servia de funding, né? De origem dos recursos para financiar o mercado imobiliário. Então, os financiamentos de moradia perderam força por falta de poupança. Hoje, o investimento que mais tem força no Brasil é o investimento em renda fixa, porque questões políticas, econômicas, a economia brasileira está patinando, o investidor estrangeiro está saindo, a bolsa está caindo. E a gente vê um movimento, o dólar subindo, então isso é nitidamente uma procura pela renda fixa no Brasil. E tem aquele, vamos chamar de universo paralelo, né, dos especialistas, os experts que vêm há muito tempo discutindo os criptoativos, incluindo o Bitcoin. Vamos lembrar que o Bitcoin está no seu preço muito perto do nível recorde histórico, então quem olha o histórico fala, nossa, valeu muito a pena. Mas eu tenho muitas ressalvas em relação ao Bitcoin, 2 motivos. Primeiro é a falta de fundamento. O que é a falta de fundamento? É você comprar algo que você não sabe exatamente qual o valor daquilo, porque hoje pode estar $70 mil, ou pode estar $700 mil, ou $7, e significa a mesma coisa. Tanto faz o preço, porque ninguém usa Bitcoin para praticamente nada. Até 2018 havia um uso crescente do Bitcoin, principalmente na Europa. Muitas casas, muitos negócios do comércio passaram a aceitar e desistiram depois de um tempo, porque ficava meio que inviável você manter os preços em Bitcoin. Você dizia que, imagina que você tem para vender uma televisão que custa um Bitcoin. E você vende e você recebe um Bitcoin. Agora o Bitcoin dobrou de valor. Você pode comprar 2 televisões para vender, mas quem ia comprar vai topar pagar 2 Bitcoins ou meio Bitcoin pela televisão. Você tinha que ter uma espécie de uma bolsa dizendo quanto que vale o corte de cabelo, o sorvete, a televisão. Né? O preço ia ficar vivo, dinâmico o tempo todo. O tempo todo. Então, o abacaxi do mercado financeiro ia passar para o comércio. E o comércio falou, não, peraí, eu não consigo vender o meu sorvete hoje a meio Bitcoin, amanhã a 2, depois a 4, depois a meio. Então, abandonou-se. Mas o Bitcoin ele não tem muita função de ser moeda para ser transacionada em coisas pequenas, né? Ele é mais uma forma de armazenar valor e trocar valor ao longo do tempo. Seria tipo... Entre pessoas que acreditam no valor do Bitcoin. Então, é mais ou menos como funciona algo escasso. Você ouviu falar alguns anos atrás dos NFTs? NFTs, né? Aquelas figurinhas criava uma arte digital e aquilo dizia que tinha um valor, que era muito exclusivo, foram feitas 2 unidades. De repente caiu a ficha que não, aquilo não tem valor. Eu não vou pagar $1 milhão por um desenho que foi feito do macaquinho, o macaquinho, né? Foi feito em alguns segundos por uma máquina, porque aquilo tem valor, né? Valor é algo que é feito com ingrediente raro, por um artista que tem uma técnica única, não algo que foi feito porque é numerado, eu vou pagar. O Bitcoin tem essa questão de não ter um fundamento, não ter algo que justifique o valor, mas sabendo que eventualmente um crash, uma guerra, algo enfraqueça as economias, as pessoas vão buscar algo de valor. Bitcoin, como poderia ser uma tulipa na Holanda, lá em 1400 e pouco, poderia ser qualquer outro tipo de bolha, as pessoas vão buscar proteção em algo que outros acreditam que tem valor. Então, meu argumento fica frágil. O grande valor do Bitcoin seria não ter pessoas, intermediários, criando Bitcoin do zero, então seria uma escassez programada. Isso. Não ter intermediários e a descentralização, que é você não ter nenhum tipo de fiscalização. Então, eu gosto de ter Bitcoin porque o governo não vai alcançar, uma ex-esposa não vai alcançar meus Bitcoins, né? Não está registrado em lugar nenhum. Aí vem um segundo problema. O
Porque eu trabalhando com planejamento financeiro de famílias nos últimos anos, já, eu não tenho um número preciso, mas algo entre 20 e 30 casos passaram por nós de pessoas que têm ou tiveram acesso a uma wallet que têm dificuldade de saber hoje como acessar aquela fortuna Não tem a senha, perderam. porque... Perderam senha, ou morreu alguém, a pessoa sabia que tinha um valor X e não sabe onde guardou, onde armazenou, fala com o advogado, fala com o contador, procura testamento, não tem coisa em lugar nenhum. Nós temos o caso de um cliente, eu não vou dar muito detalhes da situação, porque as pessoas vão procurar notícia, vão achar, mas houve um acidente, afundou um barco. A pessoa está procurando esse barco, sabe onde está o barco, mas está procurando o notebook que estava no barco, há mais de um ano, porque nesse notebook estavam as chaves de uma carteira de mais de 2 milhões de reais em bitcoins. Então, o problema não é o barco tinha seguro, mas aquele valor ali está perdido. Então, a descentralização cria uma certa exposição que exige um cuidado muito diferente na maneira de lidar com o dinheiro. Então, é como um tesouro que você tem que saber muito bem o mapa do onde está. Tem muito tesouro enterrado aí no Caribe que as pessoas não acharam ainda porque o mapa foi escondido bem demais. O Bitcoin tem esse problema. Tirando essa questão, hoje é uma reserva de valor. Eu entendo que é uma moeda ineficiente, justamente porque pode ser perdida, pode ser roubada, você pode digitar alguma coisa errada e cadê? Quero voltar, não acha mais. Então, outras moedas substituirão o Bitcoin no futuro, não sei quando. Provavelmente moedas melhores. Então, a atenção de quem investe em Bitcoin é em que momento nós teremos criptoativos mais eficientes do que esses originais que surgiram hoje, estão ganhando valor e que há quase que uma panaceia, né, de acreditar que, puxa, não, mas a riqueza está nesse caminho. Tá, mas aquilo não se converte em riqueza. Hoje, se eu tiver um monte de Bitcoin, eu não consigo comprar um carro sem ter alguma perda de valor, algum desconto diante da pouca aplicabilidade que a moeda tem. Então, não tem aquele fundamento do valor realmente que está caracterizado na negociação. E só para a gente fechar, eu acho que falta falar o que é bom, onde está o investimento bom. O Leda, Bitcoin, no Brasil, pelo visto, não é. A poupança não é, já era, né? Vamos lá, o Bitcoin... Ou a poupança serve para o pequeno... A pessoa que ganha muito pouco, né? Porque ela guarda alguma coisinha ali. O que acontece hoje, Leda, é que a poupança ela tem o mesmo risco, a mesma complexidade, a mesma proteção de outros instrumentos que também permitem investir pouco, principalmente títulos públicos e investimentos similares. Alguns bancos de investimento permitem, bancos digitais, você coloca lá 100, 200 reais, rendimento automático, vai render muito mais que a poupança. Cooperativas de crédito, o cooperativismo, principalmente no interior do Brasil, é o que mais cresce no sistema financeiro, muito mais do que bancos hoje. Hoje você investe nas cooperativas de crédito com um rendimento bem superior da poupança. Então, os ativos classificados como renda fixa são a melhor opção de investimento para a segurança. Pensando em longo prazo, tem que pensar o que vai crescer junto com o Brasil, o que vai crescer junto com a economia. Imóveis sempre foram algo muito apreciado pelos brasileiros, porque os brasileiros não perceberam, mas o Brasil se tornou, nos últimos 100 anos, um país que deixou de ser rural para um país que passou a ser predominantemente urbano. E isso causou uma grande valorização dos imóveis. Na média, os imóveis não se valorizam tanto hoje, né? O que faz o imóvel valorizar é o crescimento do PIB. O PIB do Brasil não cresce tão robustamente quanto cresceu da China nos últimos anos. Então, eu tenho que saber onde comprar imóveis. Então, quem está envolvido no mercado de imóveis, regiões de valorização, arte, né? É uma arte. Agora, nunca se construiu tanto, né? Se você passar por São Paulo, você fica chocado de ver quanta mas é São obra... Paulo, Leda. Sabe por quê? São Paulo recebeu muito dinheiro nos últimos anos. Bom trabalho de prefeitos, governadores das últimas 3, 4 gestões. São Paulo recebeu, se não me engano, algo da ordem de 5, 6 bilhões de dólares nos últimos 10 anos. Então, esse dinheiro vai para algum lugar. Ou vira empresa, ou vira imóvel. Pode ser residencial ou comercial. Então, isso explica o porquê dessa verticalização, tanta obra. Mas os imóveis vão desvalorizar. Se você compara com outras cidades, é impressionante. Sem dúvida, mas porque o estado de São Paulo está funcionando melhor do que os outros estados em termos federais. Não vamos desprezar o centro-oeste brasileiro, que funciona muito bem, mas lá carece muito de mão de obra. Falta mão de obra especializada para fazer com que a cidade se desenvolva como desenvolveu São Paulo. Você pega o interior do Mato Grosso, você poderia perfeitamente ter os melhores teatros do Brasil, os melhores cinemas, melhores parques aquáticos. Não tem porque falta profissional para trabalhar nessas entidades. Agora, o imóvel sempre vai ser um bom negócio no Brasil quando você souber
onde está comprando e estiver atento à saturação. Né? Se você Aqueles dominar lugares... o mercado de imóveis, aí você compra basicamente bem, estar né? envolvido. Aí vale também o mercado de compra e venda, como o mercado de leilões, por exemplo, está sempre em crescimento no Brasil. E os pequenos negócios também são um ótimo investimento no Brasil, porque a economia está cada vez mais formal no Brasil. Nós tivemos o movimento do crescimento das MEIs, né, em que quem era trabalhador informal se tornou MEI, então passou a pagar impostos. Nós tivemos o movimento durante a pandemia das pessoas que abriram contas digitais, então quem recebia dinheiro vivo passou a fazer parte do sistema, ser conhecido da Receita Federal. Essa formalização da economia convida a um consumo mais formal. E isso significa que o micro e pequeno negócio no Brasil, que vem crescendo bem nos últimos anos, continua sendo um ótimo investimento. O Brasil é muito amplo e o que, na verdade, vai dizer se eu vou ganhar dinheiro ou não é colocar meu dinheiro naquilo que mais faz falta na região em que eu estou. Se eu estou numa região em que os imóveis estão fazendo falta, que o aluguel está muito caro, eu vou ganhar dinheiro com imóvel. Se eu estou numa região que produz madeira, porque eu tenho as melhores empresas de celulose do mundo, eu vou plantar madeira e vou ganhar dinheiro. Essa diversidade do Brasil permite uma variedade de investimentos bem interessante. E do ponto de vista do papel, você fala do renda fixa. Com certeza. Para quem quer investimento Agora, seguro, por que hoje que abrir uma conta num banco de investimentos ou um banco digital, investir em renda fixa, Porque é desde algo a pandemia protegido. para cá, eu tenho notado que todas as pessoas mais simples, prestadores de serviço que atendem a... Prestadores de serviço, vamos colocar nessa faixa, né? Porque vai desde do trabalhador doméstico até os pequenos prestadores de Sim. manicure, cabeleireiro, etc. Todo mundo tem conta em banco digital. Sim, sim. Justamente para poder receber o pagamento via Pix, para poder receber Mas um os outros pagamento... bancos também têm Pix. O banco digital Tem menos facilitou, taxa, né? não tem taxa, facilitou o serviço. Hoje, se você abre uma conta no banco digital, além de você não pagar a tarifa, você já tem acesso a um cartão de crédito, que às vezes um banco de varejo vai exigir contra-cheque, Sim. folha de pagamento. É esse mistério que eu não estava entendendo. porque simplificação. Todo mundo tem conta num banco com uma letra ou não sei o que, né? Uma coisa... O banco do varejo Muito. tradicional, ele tem uma massa de trabalhadores formada, preparada para vender produtos. Isso custa caro. Para você colocar um gerente, você tem que ter uma agência, uma porta rotatória, um cofre. Tem que ter um lucro que os bancos digitais não precisam ter para pagar sua conta. São confiáveis? Nós temos um sistema confiável. Hoje tem o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que todo mundo acha que é algo público. Não é. O Fundo Garantidor é um fundo criado pelos próprios bancos que garante que até R$250 mil... 250, é bastante para a média brasileira. Então, até R$250 mil que estiverem em conta corrente ou aplicados em produtos de renda fixa do banco estão protegidos caso o banco quebre ou sofra uma intervenção. Que é um banco que tem algum tipo de irregularidade, ele talvez não quebre, mas ele pode ser bloqueado. Né? O que acontece com o dinheiro que estava lá? Você aciona o Fundo Garantidor de Crédito, recebe do Fundo Garantidor de Crédito e o fundo vai cobrar o banco no momento 2. Então, o sistema é uma hora de investir? É uma hora de poupar? Sempre é hora de poupar. Brasil sempre é hora de poupar. Sempre é hora de poupar. As pessoas que têm algum tipo de trauma, seja do governo Collor, né? Quando houve travamento de poupança, quando o dólar repicou, quando os planos de previdência começaram a quebrar, todos esses movimentos, todas essas situações foram situações que resultaram em algum tipo de regulação. Um órgão foi criado, né, no caso da Previdência, a SUSEP foi criada para proteger o mercado. Então, hoje é muito seguro ter um plano de previdência. Hoje é muito seguro colocar o seu dinheiro num banco digital, mesmo que seja um banco pouco conhecido. Nossa, a empresa é nova. Vai lá no banco, está protegido pelo FGC. Entra no fgc.org.br e você vai saber quais são os bancos que estão cadastrados, que estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil. E aí você se protege. Exatamente. E a diminuição da população, assim, o envelhecimento da população, a diminuição do crescimento populacional, isso aí tem um potencial muito problemático para as próximas gerações, né? Eu vejo um debate bem preocupado, eu estou menos preocupado do que esse debate. Por quê? Vamos lá, a população está envelhecendo, eu acho que o brasileiro está enriquecendo na média, apesar de a gente ver muita pobreza, muita desigualdade, desemprego, mas nós vemos cada vez mais capacidade produtiva. Se o Brasil tiver menos emprego, tem mais pessoas preparadas para montar o seu comércio, para abrir uma franquia. Então, eu não vejo o Brasil indo numa contramão da sobrevivência. Muito pelo contrário, as pessoas cada vez mais com condições melhores de se virar. Só que aquela ideia de se aposentar num dado momento e viver da aposentadoria morreu. Total. Porque uma coisa era lá atrás, quando você trabalhava
30, 40 anos, e quando se aposentava, você esperava viver mais 7, 8 anos, Uhum. o INSS te pagava muito bem 7, 8 anos. Hoje as pessoas se aposentam lá com seus 65 anos, alguns vão viver mais 40 anos. E com menos gente contribuindo, comparando com pessoas que estão desfrutando. Então, uma coisa é certa. A Não aposentadoria, vai prestar. a no final. aposentadoria não é mais a hora de parar de trabalhar. Sim. Segundo, a renda da aposentadoria não é a renda para você viver. Ela é como um direito, assim como o idoso tem uma vaga preferencial, não paga para andar de ônibus, o idoso passa a ter ajuda agora de custo. uma ajuda de custo. E o restante é complementado com o quê? Com planos de previdência privada e com trabalho. Porque a gente tem uma discussão muito interessante em cima do etarismo, né? Puxa, mas então quer dizer que o idoso vai ser obrigado a trabalhar? Não, não obrigado. Às vezes você complementa a sua renda com atividades que, se o idoso for convidado a buscar um conhecimento de atividades que sejam prazerosas para ele, mais ligadas a artes, a trabalhos que sejam necessários para a sociedade, mas que ele tenha uma atividade digna que complemente INSS mais previdência privada, eu não preciso de um trabalho que pague todo o custo de vida desse idoso. É muito comum fora do Brasil as pessoas terem trabalhos tipo, sou bombeiro voluntário, eu escrevo para o jornal do meu bairro, eu vendo algodão doce no porque verão. É uma forma também de proteger o cérebro, né? De colocar exatamente. o cérebro, Também, de ativar os seus neurônios. Eu não diria nem ativar, é não deixar desativar. Não porque deixar a gente, desativar. não deixar desativar. Melhor dizendo, não deixar desativar. Porque acho que a gente pode ter mais idade, mas a gente envelhece quando abandona os planos, abandona o trabalho, abandona a carreira. A gente um pouco se permite envelhecer, Exatamente. né, de certa forma. Então eu acho que assim, tem algumas discussões bem interessantes que acho que tem que evoluir no Brasil. A gente sabe que o brasileiro, na média, planeja muito mal sua aposentadoria. Mas se esse brasileiro que planejou mal a aposentadoria tiver um imóvel, por exemplo, uma discussão interessante que a gente tem provocado no Congresso, ainda tem tempo para avançar, é sobre o conceito de hipoteca reversa, por exemplo, em que o idoso pode vender o imóvel dele para uma instituição que não vai assumir esse imóvel. O imóvel continua com o idoso até ele morrer. E em troca desse imóvel ele já recebe uma receita ou um valor que permite manter a vida dele por um tempo. Isso é muito comum na Europa, muito comum nos Estados Unidos. Lares de idosos nos Estados Unidos, por exemplo, que custam caro. Eu não consigo pagar. Não, mas quanto vale o seu imóvel? Então me dá o seu imóvel que, pela estimativa de vida que você tem, está quitado o seu serviço. Muita empresa faz isso. Vende o imóvel e faz um contrato para alugar aquele imóvel que ela acabou de vender. Então, exatamente. Ela continua com É o leaseback, né? É um termo bem conhecido. Isso já é bem comum no mundo empresarial. A gente está tentando avançar. Que esse formato de... está crescendo? Você falou na Câmara, está em existe discussão. um Qual que é o projeto para problema? isso? Qual que é o problema, Leda? Imagina que eu tenho um imóvel, você compra o imóvel de mim esperando que permitindo que eu viva nesse imóvel até morrer. Você vai querer que eu morra o quanto antes para você ter o imóvel. Conflito de interesse. Tem um conflito de interesse. Então tem que ter regras muito rígidas, tem um cálculo atuarial bem importante. É muito difícil no Brasil, né? Regras muito rígidas que serão cumpridas. Mas nós temos um sistema muito bem efetivo no Brasil, que é o sistema de seguro de vida. Funciona bem, é bem regulado. Na prática, é como se toda empresa de seguro de vida quisesse que o segurado morresse logo. Né? Na prática, é importante saber que tendo um sistema bem regulado, né, as informações bem organizadas, você vai ter sim uma condição de acompanhar, ter uma validade, vamos imaginar que é um conselho que avalia a saúde da pessoa que está vendendo, a condição financeira de quem está comprando, a qualidade da operação sendo feita. Isso é feito normalmente, na França é muito comum, você comprar um imóvel que está ocupado por idoso e que só vai ser desocupado quando ele vier a falecer. E aí, quem comprou vai ter um acompanhamento de um assistente social, de alguém que está validando que a relação continua uma relação saudável. Tá certo. Tomara que funcione aqui, né? A gente tem Tem muito que que caminhar, funcionar. né? A educação financeira precisa caminhar. O foco, a dedicação, o compromisso, que é uma coisa que também o brasileiro tem que trabalhar bastante, né? O compromisso, a visão de longo prazo, confiar em si, né? Se preparar para o futuro, tudo isso. O conceito de sobrevivencialismo, né? É um conceito importante de pessoas. Nós temos que ser educados para não dependermos dos outros, do governo, da família, da ajuda de alguém, na medida do possível. Né? Se nosso plano der certo, que haja uma fonte de ajuda, mas que todos estejam preparados para fazer o melhor possível para a sociedade e não depender dessa sociedade. A melhor forma da sociedade é crescer de forma mais leve, né? Verdade. Então,
Muito bom. Muito bom, muito por mim, obrigada. A gente ficava mais 1h30 O conversando assunto é aqui. bom, o assunto é bom, certeza. Mas aí fica o convite para uma próxima vez, a gente fazer um episódio 2 aí no Com futuro, prazer. né? Tá certo. Foi um prazer, será um prazer. Eu agradeço o presente, pô, vou usar com presente carinho que- os presentes do Dr. Para First lá nós em foi casa. um presente, foi a E- sua presença. Realmente foi muito Obrigado, boa. Leda. Foi uma entrevista muito produtiva. Acho que vai. Porque o barato da entrevista também é esse, né? Você saber que a pessoa que está te vendo e te ouvindo também está aprendendo, né? Exatamente. Está curtindo nesse sentido, não só É, no a gente sentido como- de. Gostei da entrevista, mas aprendi com essa entrevista, né? O meu papel aqui é ensinar e transformar vidas. Aliás, eu quero reforçar o convite, dia 12 de agosto, as sim. pessoas estão convidadas. Me procurem nas minhas redes sociais, acho A que gente vai colocar deixar o um... link aqui na descrição também. Legal. Pra todo mundo. Acessar o link já vai receber um cadastro rápido, né? E vai conseguir acessar a Semana de Inteligência Financeira, que é uma semana, repito, gratuita para gratuita. aprender, para baixar a ferramenta, para Não, ajudar a organizar a vida estaremos lá, a gente financeira. vai assistir com junto certeza. lá. Eu Serão preciso. bem-vindos e mais bem-vindos, vocês serão surpreendidos. Vocês vão gostar do conteúdo que Muito é bom. transformador. Não, É com muito bom ser certeza. surpreendido no bom sentido. Que bom, né? que bom. Então, valeu. Muito Obrigado. obrigada mesmo. Não se esqueçam também, por favor, de dar like. Você que gostou dessa É, entrevista, curtir, compartilha aí compartilhar pra com todo todos os o grupo da grupos. família. Grupos da família, mesmo para aquele cunhado que você não gosta muito, manda para ele. É bom para ele não te pedir dinheiro emprestado depois no futuro. É para ele aprender a né? lidar com tudo. Faz diferença. Valeu, hein? Até Obrigado. mais. E lembrando, toda quinta-feira, às 18 horas, tem entrevista inédita aqui no Osnagli, o Encontro de Gerações. Valeu. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa E recomenda. são os melhores ingredientes, várias formas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Betamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o glutamato. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou tudo seu. E o link está na descrição. Valeu.